O senhor tem arrependimentos políticos nessa trajetória toda? Cara, na vida eu não tenho arrependimento, porque os meus erros foram as coisas que mais me fizeram aprender. As vezes que eu tomei facada nas costas, as vezes que depois eu tomei uma decisão que foi ruim pra mim. Se eu não tivesse tomado, eu não estaria onde eu tô. Então, não é só na vida política, na vida eu não tenho arrependimento. E mesmo das coisas que eu pedi desculpa depois, se eu voltasse no tempo, eu faria de novo pra sentir a culpa que eu senti e que me fez aprender depois a ponto de pedir desculpas. Então, eu não tenho nenhum arrependimento. Deputado, o senhor já foi associado à direita liberal, mas hoje tenta dialogar com um eleitor mais amplo. Afinal, quem é o Kim? De direita, centro, uma nova via? Não, eu sou de direita. O que as pessoas precisam entender, e elas, a maioria não entende por falta de profundidade doutrinária, é que existem vários liberalismos, existem várias direitas, existem vários conservadorismos, né? Outro dia eu participei daquele debate 20 contra 1, era 20 trabalhistas contra mim, né? E aí eu falei, não, eu defendo investimento público, infraestrutura, ciência e tecnologia. Aí ele, não, mas isso aí não é liberal. Eu falei, não é o liberalismo que você tem na sua cabeça aí, porque... mas não é o liberalismo ortodoxo, não defende isso. Eu falo, filho, o Milton Friedman, da escola de Chicago, defende isso. Você quer um liberal mais ortodoxo do que esse? Então, assim, muitas vezes as pessoas entram em máximas superficiais, achando que aquilo define alguma ideologia, aquilo não define ideologia nenhuma. Ah, mas você não é do Estado mínimo, né? Tá, o que é Estado mínimo que você está falando que eu defendo? Porque o Estado mínimo eu posso entender que o mínimo que o Estado tem que ter é várias empresas estatais. Acho que no mínimo ele precisa ter isso. Entendeu? Não diz, o termo em si não diz nada. Se eu não digo o que é esse mínimo que eu considero mínimo, né? Aí as pessoas entram nessas diminuições, colocam na cabeça e acham que entende alguma coisa de ideologia. Infelizmente não. Eu sou de direita, há defesas na economia do Milton Friedman que eu faço. A minha maior influência de escola hoje de economistas são os economistas que fizeram o Plano Real, né? E os economistas do INSPER, principalmente o Marcos Lisboa. Para mim, o Marcos Lisboa, Marcos Mendes, Laura Miller são os que... Primeiro, porque é gente que pensa Brasil, né? Porque uma coisa é ir para o Milton Friedman pensava liberalismo e tinha uma filosofia liberal que se aplica de maneira ampla. Mas as coisas específicas eram coisas dos Estados Unidos. Mesma coisa, outro que eu li 2 livros e vários vídeos que são muito bons, o Walter Williams, né? O Walter Williams fala sobre como disparou no século passado o investimento dos Estados Unidos em educação pública e como isso não se reverteu em qualidade. Isso é uma coisa muito específica dos Estados Unidos. Então, ter essas influências, e você não precisa se aprofundar muito, né? Basta ler os artigos na Folha de São Paulo do Marcos Mendes, os artigos da Folha de São Paulo do Marcos Lisboa. Me filiei a essa escola. Da mesma maneira que no conservadorismo, eu me vejo muito com o Roger Scruton, né? Que o livro Como Ser um Conservador, inclusive, fez eu relativizar algumas posições liberais, né? Eu passei a entender e a defender, a partir da leitura do Scruton, que o livre mercado, quando ele afeta o tecido social, quando ele afeta a coesão da comunidade, quando ele pode gerar corrosão, ele não deve ser defendido. Ele deve ser restrito pelo Estado. E para mim, um dos maiores exemplos disso é Tigrinho. Porque alguns autores liberais acreditam que existe um homo economicus, né? Que todo indivíduo toma a decisão mais racionalmente econômica, mais economicamente racional para si, né? Então eu tomo a melhor decisão possível com o meu dinheiro. O Tigrinho veio aí para provar que não. Que às vezes você toma as piores decisões para você com o seu dinheiro, que não há essa racionalidade econômica. Aí entra o conservadorismo do Scruton. O que você acha do liberalismo social?
De quem? Essa ideia de um liberal se preocupar bastante com pautas sociais. Mas veja, eu não conheço nenhum liberal que não se preocupe com pautas sociais. Eu acho que é mais uma questão de como do que de o quê. Os estados que têm os melhores resultados fiscais são os estados que têm os melhores indicadores sociais. Então, quando você fala de liberalismo social, eu precisaria entender se você está falando sobre algum autor que defende alguma corrente específica, porque se você está falando sobre um liberal com preocupação social, todos têm, só de maneiras diferentes. Às vezes as pessoas acham que defender o equilíbrio fiscal é uma coisa de número, de fiscalista, de miudeza. Não, gente, a gente tem equilíbrio fiscal justamente para ter indicador social melhor. Se a gente não tiver equilíbrio fiscal, o mais pobre vai pagar mais juro amanhã. Então, eu defendo o social sem defender um liberalismo social. Como equilibrar responsabilidade fiscal com investimento social? Olha, se você corta despesas inúteis, desnecessárias, gastos obrigatórios, como os 200 bi que a gente gasta com a elite, como 15 bi que a gente gasta com o super salário do Ministério Público, como 60 bi que a gente gasta com emenda, sobra dinheiro para o social. Agora, a gente não pode dar o social sem contrapartida. A gente não pode ficar sustentando uma pessoa, uma família, indefinidamente pelo Estado, sem que ela trabalhe, né? O programa social precisa ser porta de saída. A não ser que seja uma pessoa com deficiência, uma pessoa que não possa trabalhar. Aí eu acho que é o papel do Estado dessa assistência. Caso contrário, você pode trabalhar, irmão. A gente te ajuda quando você estiver num momento difícil. Mas você não pode transformar um momento difícil no seu meio de vida.